Vamos lá então. Hoje com bastante emoção, né? Numa certa loja de eletrodomésticos, vendedores encarregados na seção de televisores recebem mensalmente salário fixo mais comissão. Essa comissão é calculada em relação ao tipo e à quantidade de televisores vendidos por mês, obedecendo a seguinte tabela: TV LCD até 10, R$ 50. Mais de 10, R$ 100. TV CRT até 20, R$ 20. Mais de 20, R$ 40 por aparelho vendido, certo? Sobre o salário fixo, há um desconto de 10% referente a INSS. Caso o seu salário bruto exceda a R$ 1.000, haverá desconto de imposto de renda, segundo a tabela abaixo, aplicado ao valor que exceder a R$ 100. Até R$ 1.000, isento. De 1.000 até 1.500, 10%. Mais de 1.500, 15%. Calcule: A comissão do funcionário. B, o salário bruto do funcionário. C, o valor de cada desconto. D, total do desconto. E, salário líquido. Ah, faltou sortear alguém, né? É isso? Beleza. Agora é 21h12, né? Então, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem duas aqui ainda, né? É. Mas eu nem perguntei ainda? Como que eu não sei? Eu já perguntei? Eu fiz a pergunta? Eu só sorteei. Faço pro próximo? Ô, louco. Não é assim a coisa. A pergunta é: quem é argumento de entrada e argumento de saída nessa questão? Salário fixo. Então, salário fixo e valor? Quantidade. Então, quantidade LCD, quantidade CRT. É isso? E quem seria argumento de saída? Vamos começar pela sequência, né? Comissão, salário bruto, INSS, IR, Totdesk e salário líquido. É isso? Tá. Então, o que que nós temos que fazer? Uma vez que a gente definiu o argumento de entrada e o argumento de saída, então temos que declarar as variáveis, certo? Vamos ter variáveis do tipo int? Sim. Quem? Quantidade LCD, quantidade CRT. Beleza. É, E vamos ter float. Quem que nós vamos ter float? Todo o resto. Salário fixo, comissão, salário bruto, INSS, IR, lote desconto, salário líquido. É isso? Lembrando que, como a gente viu na aula passada, é interessante que a gente inicialize, principalmente quem é argumento de saída, certo? Argumento de entrada, eu não preciso inicializar. Por que que eu não preciso inicializar argumento de entrada? Porque eu vou ter que ler um valor, né? Como eu vou ter que ler um valor, então não preciso inicializar. Na questão, acho que aqui ele está como sendo salário fixo. Aqui, ó, é um desconto do salário fixo, é um desconto de 10%. Na prática, é sobre o salário bruto, ok? Bom, definir as variáveis, atributos, vamos fazer scanf.
Então, scanf vai ser o que aqui? Porcento D. Ah, primeiro é float. Então, porcento F, porcento D, porcento D. Aí nós vamos ler quem? Salário fixo. Quantidade LCD, quantidade CRT. Ok. Lido os argumentos, os respectivos argumentos de entrada, né? O que nós temos que fazer? Temos que calcular, então, o processo, né? Para calcular, nós vamos levar em consideração o que, então? Bom, aqui eu já coloquei ali na declaração, mas a comissão, ela necessariamente tem que começar por zero, certo? Pois não. Não. É que meu corretor aqui, ele é teimoso. Então eu não vou teimar com ele agora, depois eu tiro. Certo? Eu vou mexer, ele vai mudar. Eu vou mexer, ele vai mudar. Então, depois a gente troca. Beleza? Então, o que que acontece? A comissão é em função da quantidade de TV, certo? Então, o que que ocorre? Se for até na primeira do LCD, se for até 10 televisores, ele vai ganhar R$ 50 por aparelho. Se for mais do que 10, vai ganhar R$ 100 por aparelho, certo? Então, o que que nós vamos ter? Vamos ter que ter um if. O if em função de quem? Da quantidade, né? Então, if quantidade LCD for menor ou igual a 10, então isso quer dizer que a comissão vai receber quantidade LCD vezes 50, não é isso? É 50. Aí eu venho e, bom, ele pode, essa mesma TV, ele pode ter conseguido, né, mais do que 10. Então, LCD vezes 100. Daí tranquilo, não é isso? Aí eu venho e vou fazer, então, o CRT. Quantidade CRT com menor ou igual a 20. 20, né? 20. Se for menor ou igual a 20, então o que que vai acontecer? Comissão será quantidade CRT vezes 20. Se não, comissão recebe quantidade CRT vezes 40. Aqui nós temos um problema. Qual que é o problema? Quem consegue identificar um problema aí? Mas tão bonitinho, né? Tão certinho. Não é a chave. Minha chave está aqui, mas não é a chave. Por que que não é a chave? Porque nós temos uma regra de que se eu tenho uma única linha, eu não preciso colocar abre e fecha chaves. Hã? É o tipo? É o tio? Não, o tio, ele é persistente. Daqui a pouco eu tiro ele fora, mas... Oi? Não. Oi? Quase isso. O que que acontece? Veja bem. Supostamente ele tem duas comissões. Ele tem a comissão das TV LCD e tem a comissão do CRT, concorda? O que que acontece? Quando eu faço até aqui, eu calculei a comissão do LCD. Ele pode ter vendido até 10 ou mais do que 10. O que acontece é assim, eu tenho que zerar e aqui eu vou conseguir de um. Só que aqui, a hora que eu faço isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai perder a comissão calculada do LCD. Poderia criar comissão 1, comissão 2, é uma alternativa. Mas eu posso fazer uma outra questão que é dizer assim, ó, comissão mais. Aí ele vai fazer o quê?
ele vai manter o valor que ele já tinha da comissão e vai acumular um próximo, certo? Então ele vai manter o valor que ele tinha, matematicamente, professor Robson, isso não existe. Como é que ele é igual a ele mais o restante? Não pode, certo? Mas aqui computacionalmente falando, isso matematicamente falando, seria um resultado impossível. É a mesma coisa que dizer que x é igual a x mais um. Não é isso? Na matemática. Mas computacionalmente ele está fazendo o quê? Ele está pegando o valor que ele veio daqui, certo? E está acrescentando um novo cálculo. Então ele pode. Deu para entender? Tá? Beleza. Ah, vamos, vou mostrar na prática para a gente poder visualizar essa questão. Hã? Ó. Ué, agora ele não escolheu algo. Oi? Agora ele escolheu algo. Salvo. Tirar o assim. Eu ia fazer de outro jeito, mas eu vou fazer no método convencional. Então, deixa eu falar. Não, Você tirou. não, eu tirei. Ah, tá. Eu, né? Agora ele jogou tirando, jogou. É, você viu que ele insiste, né? É persistente aí a corretora ortográfica. Pois é. Parece normal. 400 páginas, né? 400? Não, não, não tem 400 não. Vou chegar lá ainda, mas não tem não. Eu? Também. Também. É que dessa forma ainda fica visualmente fica melhor de entender, né? Mas é a mesma coisa. Tá? Bom, vamos ler um salário fixo, vamos ler as quantidades, certo? Vou colocar a quantidade que vai dar o primeiro if nos dois casos, certo? Tudo bem? Então, vamos dizer lá, eu tenho um erro aqui. Ah, eu tenho 2,5. É que eu copiei todo lá Ah, sim, eu tô vendo. na comissão. Poxa, Pois. esse corretor é fogo. Então, vou dizer lá, salário 1.500. Eu vou ter 10 televisores LCD, vou ter 20 televisores CRT, certo? Então, aqui ele vai fazer a conta certa, né? 10 televisores aqui vai dar 50 vezes 10 vai dar 500. Opa, é. E aqui, 20 televisores, 20 vezes 20 vai dar 400, né? Aqui ele calculou correto, certo? Mas o que que acontece se eu tirar isso daqui, ó? Isso aqui foi o que a gente colocou, que eu coloquei a mais, certo? Não é isso? Então, aqui tinha dado 900. É 10 e 20. Vou executar de novo. 1.500. Não tem problema. 10 e 20. Deu o quê? 400. Por que que deu 400? Ele pegou só o do último, certo? E perdeu os 500 que era da primeiro cálculo. Tá claro? Tranquilo? Então, o certo aqui, deixa eu corrigir os erros aqui, né? Aqui é um A. Da outra vez eu não corrigi, tive que corrigir de novo na hora que copiei, né? Bom, então aqui conseguiu a comissão, beleza. Então, mas a questão pede mais coisas, não é isso? Ele diz que eu tenho um desconto de INSS, que é o valor do salário fixo, vezes 10%, né?
Daí a gente viu, isso aqui tá certo ou está errado? Isso vai dar certo? Muito bem. Aí eu tenho o cálculo do imposto de renda. O imposto de renda é sobre o salário bruto, certo? Então, eu vou calcular salário bruto, recebe salário fixo mais comissão. Meu corretor voltou, hein? Voltar para trabalho. É, tá. Então, o que acontece? Vou calcular o salário bruto. Aí, o salário bruto vem lá. Se o salário bruto for até R$ 1.000, ele não paga imposto de renda. Então, if sal bruto for menor ou igual a 1.000, o que que vai acontecer? IR recebe zero. Se não, se salário bruto for menor ou igual a 1.500, 1.500, não é? O IR vai ser 10% do que exceder a R$ 100, né? Então ele vai pegar salário bruto vezes, era 10? 10 dividido por 100 vai dar um valor do IR, certo? Mas aí ele vai descontar 100. Não tem um desconto lá de 100, o que exceder a 100? Então vai ser, ele vai pegar o cálculo aqui, vai gerar o valor que vai dar do imposto de renda e desse total ele vai tirar 100, ok? E a última faixa é acima de 1.500, não é isso? Aí ele vai fazer a mesma coisa, salário bruto, só que é 15 dividido por 100 menos R$ 100, ok? Esse é o cálculo do imposto de renda aqui, né? Tá aqui, então, salário bruto, aí eu tenho que calcular o total do desconto. O total do desconto é a soma TOT, DESC, recebe, INSS mais IR, ok? Tranquilo, certo? O que mais? Aí eu tenho o que mais? Eu tenho ali que tem total desconto, salário líquido. Salário líquido vai ser o quê? Salário líquido recebe salário bruto menos total de descontos. Tranquilo? Fiz algo mágico aí? Não, tá tudo sob controle, não é isso? Só vou ter que colocar um monte de porcento F aqui, né? É, comissão, INSS, IR, TOT, DESC, sal, líquido. Então são 5. Faltou alguma coisa? Hã? Ah, o bruto. Então são 6. E tem. Tá faltando um. Tranquilo? Beleza? Sempre parece fácil quando eu resolvo, né? É isso? Quando vocês vão fazer é diferente, né? Acontece isso com vocês? Que absurdo! Como assim? Hã? Ah, não. Não tem problema. Não consegue enxergar daí. Consegue agora? Tá. Então a sexta. Uma linha de montagem de uma fábrica existem três classes de operários. Primeira, que montam até 30 peças por mês. Segunda, que montam de 31 a 35 peças por mês. Terceira, que montam mais de 35 peças por mês. Os operários da classe 1 ganham salário mínimo. Os da classe 2 ganham mínimo mais 3% do salário mínimo por peça montada acima das 30 iniciais.
E os da classe 3 recebem o mínimo mais 5% por peça montada acima das 30 iniciais. Calcule o salário bruto do operário, informando o ganho com comissão. Beleza? Tranquilo aí, né? Entendimento. É, Vamos pegar ali, né? Quem é que nós vamos sortear agora para ajudar ele a resolver? Tem algum voluntário ou melhor sortear? Voluntário? Então vamos lá. Quem quer argumento de entrada? Classe. Será que é a classe mesmo? Posso. Hã? Na linha de montagem, uma frase que existe peças. E o que mais? O salário mínimo. E o salário mínimo. Então, porque a classe eu consigo identificar pela quantidade de peças, né? Então, vou colocar lá, quantidade de peças e o salário mínimo, certo? Argumento saído. Vai ser salário bruto e antes do salário bruto, comissão. Eu vou, eu vou tirar uma acentuação, porque daí não tem problema de ter que ficar corrigindo, certo? Então, vou declarar as variáveis. Vou ter int? Vou. Então, int quem quer? Quantidade de peças. E vou dizer, esse eu não preciso inicializar. E aí o restante é float. Salário mínimo, vou dizer que é argumento de entrada, não preciso colocar. Comissão, vou dizer que começa com zero. E salário bruto, posso dizer também que começa com zero. Ok? Bom, declaradas variáveis, pois não. É a mesma situação quando você pega uma calculadora ligada. Eventualmente, ele pode pegar um valor diferente de zero. A grande maioria das vezes vai estar com valor zero, certo? Mesmo ela estando ligada. Mas eventualmente ela pega um lixo que está lá, certo? Algumas linguagens hoje, elas já inicializam com zero as variáveis que são declaradas. Mas eventualmente a questão não é nem começar com zero. Às vezes eu tenho que começar com um valor diferente de zero. Então é interessante inicializar. Por recomendação, para você não ter problema de linguagem que declara ou não, é melhor você inicializar. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou dar um scanf, onde eu vou ler as variáveis, quantidade de peça e o salário mínimo. Então, E comercial, quantidade de peça, E comercial, salário mínimo. Beleza? E aí, como é que fica? Em função de quem que vou ter que calcular a comissão? Quantidade de peça. Então, um if, se a quantidade de peça for menor ou igual a 30, isso significa que a comissão vai valer quanto? Não, zero. Se não, se a quantidade de peças, lá diz que é maior ou igual a 31 e menor que 35, certo? Mas aqui no caso, se ele não for menor ou igual a 30, ele fatalmente é maior. Então, eu só preciso checar se ele é menor ou igual a 35. Se ele for menor ou igual a 35, a comissão vai valer quanto? 3%. 3% sobre quem? Sobre o salário mínimo, não é isso? Mas aí, e o que que eu tenho que fazer? Ele é por peça. Quantidade de peça menos 30 vezes 3 dividido por 100 vezes salário mínimo.
E desse jeito a conta vai dar certa? Hã? Tem que colocar? Colocar parênteses. Aonde que eu começo o parênteses? Quantidade de peças menos 30. Aqui. Aí o resto deixa assim. Tá certo disso? Daí, isso é suficiente para resolver o problema? Hã? Tem. Mas vamos chegar à conclusão primeiro nesse detalhe aqui. Sim. Mas aqui, se eu fosse só colocar aqui a comissão, tem o salário bruto, né? Mas vamos dizer assim, se eu fizer desse jeito aqui, ele vai dar certo? Eu não vou ter divisão de inteiros aí? E agora? E daí dá certo? Vamos testar então. Vamos. Oi? Então, detalhe é o seguinte, né? Nós temos a questão da divisão por de inteiros, não temos? Ó, então, colocando aqui do jeito que está ali, eu posso pegar aqui, coloco aqui, ele só vai. Ainda falta o de 5%, certo? Mas vamos dizer lá, quantidade de peças: 31, certo? Salário mínimo: 1.500. Quanto que deu? Comissão? Agora vamos testar o que ela falou. Ela falou o que é? Ó, tirar daqui, foi isso, né? E colocar aqui. Isso. Aí vem aqui, vou 31 peças, 1.500. Vai dar o mesmo 00? Ó, ela acha que não. Olha lá. Ixi. Agora enxergou. Entenderam a diferença? Mas por que que desse jeito dá certo e do outro jeito dá errado? Porque o salário mínimo, se eu trouxer o salário mínimo para cá, né, tem a regra na matemática, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? O que que acontece? Ele pegou a parte inteira daqui e multiplicou por um float. O int vezes float vai dar o quê? Float. Aí o float que veio até aqui vai multiplicar pelo 3, que vai continuar sendo float. E vai dividir por 100, que vai dar o resultado float. Certo? Tranquilo? Uma outra possibilidade que tem, que é possível fazer mantendo como estava, tá? Aqui, é fazer o seguinte. Aqui, eu coloco float aqui. Aí ele vai dizer que o resultado da conta que vem à frente dele, ele vai extrair um float. Daí não tem problema. Aí vai dar o mesmo cálculo. Certo? Tá. Também é uma forma, mas às vezes a gente tem um cálculo que vai ter que fazer a fração, certo? E às vezes nesse cálculo que eu preciso fazer, então se eu tomar esse cuidado, eu consigo resolver esse problema.
Tranquilo? Que às vezes o que acontece é que a gente precisa seguir certas regras daquilo que está sendo passado pelo problema. E fatalmente, às vezes, eu tenho que manter ele com int, certo? Mas dessa maneira eu consigo executar. Aí eu venho aqui na questão do else e vou ter lá, então, comissão vai receber a mesma questão da quantidade de peças menos as 30 vezes, então eu posso colocar salário mínimo antes vezes 5 dividido por 100, como a Sheima tinha proposto. Ok? Certo? E daí, dessa forma, ele vai calcular, né? Vamos fazer assim, né? Tá aqui. Ah, essa era a anterior. Então, vamos fazer lá 34 peças. Aliás, 35 até 35, né? E fazemos 36, certo? Então, a quantidade é 35 peças, salário mínimo 1.500, ele deu 225, né? Ah, eu não calculei o salário bruto, né? É, pois é, acontece. Não ganho nada de salário. É, não ganhou nada. Salário mínimo mais comissão. Comissão sem o tio, que daí não dá problema, né? Certo? Só efetivado. É 35.500. Olha lá. 225, 1.725. 1.500 mais 225 dá isso, não é isso? Tá certo? Aí eu vou fazer 36, que dá um a mais, né? E um salário de 1.500. Aí ele ganha. Será que ele vai querer fazer a 36ª peça? Ah, vai, né? Porque de 225, 1.725 para 1.950 dá 225 a mais, né? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Muito fácil, né? Tá, então vamos seguir. Essa aqui pegou, né? Ficou grande. Eu vou fazer o seguinte: é a 9 aqui, que é para fazer com três comparações, ok? Eu vou resolver a 9 e com a 9 a gente resolve a 7. Fechou? Como assim? Claro que não. Não, é que a regra diz assim, né? Eu preciso encontrar o menor, meio e maior, que é parecida com a 4 que a gente resolveu outro dia, não é isso? Só que na 4 a gente fez 6 ifs, foi? Qual que é a ideia com relação a essa questão 9, né? A ideia é mais ou menos assim. Existe um algoritmo que chama método da bolha, Bubble Sort. Vocês vão ver semestre, no terceiro período, daqui a um ano, tá? Método da bolha. O que que acontece? Vamos dizer assim, ó, eu tenho lá 5, 3, 1, tranquilo? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse cara, que é o primeiro cara, né? Vamos dizer, aqui eu tenho A, B e C, certo? Eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó. Esse cara aqui é menor que esse? É, 3 é menor que 5. Então, eu vou fazer a troca de valores. Eu vou trazer o 3 para cá e vou trazer o 5 para cá. Troquei os dois de lugar. Então, eu encontrei o menor entre A e B. Aí eu vou pegar e vou fazer o teste. Esse aqui, C, é menor que esse? Sim.
Então, eu vou fazer novamente a troca. Eu vou pegar esse cara, vou trazer ele para cá, e este cara vem para cá. Troquei ele de lugar, certo? Aqui permaneceu 5, certo? Bom, aqui eu consegui o quê? O menor dos três valores. Porque eu perguntei se o outro é menor que ele, perguntei se o terceiro é menor que ele, e eu troquei, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou verificar, esse aqui é menor que esse? É. Então, aqui esse cara permanece, e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, trazer esse cara para cá, e vou levar esse cara para cá. O que que aconteceu? Ordem crescente, certo? Então, o que que se faz? Quem que é argumento de entrada na questão? Ó, eu vou estar resolvendo aqui, na verdade, a questão 9 aqui, certo? A anterior aqui era a questão 6, certo? Eu estou fazendo a 9 aqui, certo? Então, quais são os argumentos de entrada que eu vou ter? A, B e C. Beleza. O argumento de saída vai ser quem? Que eu vou chamar de A, B e C. Se considerar pela ordem alfabética, o A é menor que B, não é? O B é menor que C, não é? Então, o menor está no A, o meio está no B e o maior está no C. Faz sentido? Tá. Então, vou vir aqui e vou dizer o quê? Eu tenho lá int A, B e C. Só que para mim trocar valores de variáveis, eu preciso ter um auxiliar, certo? Então, vou dizer que eu tenho um aux aqui. Tenho um auxiliar. Então, vou fazer um scanf, porcento %d, porcento %d, porcento %d. Ok? Mas o aux não vou ler? Não. Ele é argumento de entrada? Não. Ele é argumento de saída? Não. Então, não entra nenhum dos dois. Eu vou ler o A, vou ler o B e vou ler o C. Ok? Vi os três valores. Tranquilo até aí? Então, eu vou fazer literalmente como eu falei lá. Se B é menor do que A, B é o segundo. É menor do que o A? Tá. Se o B for menor do que o A, eu vou fazer o quê? A troca. Para mim fazer a troca, então eu faço o quê? AUX recebe A, ou poderia ser o B também, né? A recebe B e B recebe AUX. Claro, guardei no AUX, né? Então tem que pegar de lá. Então, esse é o primeiro if. Ó, eu estou comparando este com este, vendo se esse aqui é menor que esse. Se for, eu troco, certo? Segundo if que eu vou fazer. Se C é menor do que A. Tô comparando o C com o A. Se o valor de C for menor que o valor de A, eu vou fazer o quê? A troca. Então, vou fazer o quê? Aux recebe A. Opa. É, cérebro bugou agora. A recebe C, recebe AUX, certo? E, por último, eu vou verificar o quê? Se o C é menor do que o B, certo? Porque os dois primeiros if, eu peguei o menor entre os dois, certo? Agora, entre os três, perdão, coloquei no A. Agora interessa entre B e C. Se o C for menor que o B, eu vou fazer o quê? A troca, né? E a troca, então, vai ser o quê? AUX recebe B. Aí B recebe C.
Daí você recebe aulas, certo? Aí vem aqui, vou dar um printf por cento de, cento de, por cento de. E vou escrever quem? A, B e C. Ok? Será que dá certo isso? Tem chance de dar certo isso? Tem que dar certo? Oi? Tem que dar certo? Essa é a minha pergunta. Já deu que dar certo. Oi? Já deu que tem que dar certo. Ué, teve que lembrar do mito da caverna, né? Lembra do mito da caverna, na nossa primeira conversa? Tem que duvidar. Só acredita vendo. Não é assim? Então, nós temos que considerar essa colocação, né? Então, vamos lá. Pôr para rodar. Então, vamos lá. 5, 3, 1. 1, 3, 5. Não está enxergando aí atrás, né? Olha lá. 1, 3, 5. Outra possibilidade. 3, 5, 1. 1, 3, 5. Certo? Vamos variar lá. A outra opção. 5, 1, 3. 1, 3, 5. Nós tínhamos 6 combinações, né? 3, 1, 5. 1, 3, 5. Já foi de 3 e já foi de 5, né? Então, 1, 5, 3. 1, 3, 5. E 1, 3, 5 eu não preciso fazer porque já está ordenado, né? Certo? Fechou? Tá. Então, essa daqui é a questão 9. Oi. É o método da bolha. Na verdade, o método da bolha usa uma estrutura de repetição. Mas aqui nós estamos fazendo o método da bolha no braço, se diz. Certo? É o bubble sort. Eu estou encontrando o menor entre cada um. E daí estou indo para o outro. O C não preciso fazer teste porque é o que sobrou. Certo? Bacana? Então, nós vamos fazer a 7, né? Agora o bicho é complicado, né? Por quê? Porque a 7 é muito complexa, certo? Né? Hã? A 7 leva em consideração que eu tenho 4 valores, né? Tenho I, A, B e C, certo? Vai depender. Aí eu venho aqui e vou declarar o I. Beleza. Não é isso? E como é que a gente faz a 7, né? Então aqui eu preciso ter um percento P a mais. Aqui eu preciso ter um E comercial I, que é mais, que lê os 4 valores, certo? O que que a gente faz? A gente faz assim, ó. Eu fiz até aqui, ele ordenou, correto? O menor está no A, o meio está no B e o maior está no C. A gente deu printf, certo? Aí eu venho aqui e faço assim, if i igual a 1. Aí eu pego e faço assim, ó. Vai colocar em ordem crescente. Aí eu venho e coloco assim, else if i igual a 2. Vou otimizar o código. Igual a 2. Então, aqui é C, aqui é A. Coloquei em ordem decrescente. Não é isso? Se igual a 2, ordem decrescente. Se igual a 1, ordem crescente. Certo? Aí, o que ocorre? Se for igual a 3, o maior fica no meio dos outros dois. Não é assim? Ah,
maior no meio dos outros dois. E para qualquer outro valor, eu não li a pergunta, né? Para qualquer outro valor, então a gente coloca lá. É, a soma de A mais B mais C dividido pelo maior, pelo C, certo? Aqui ele não vai ter chance porque os três valores são inteiros, são? Então, aqui a gente faz float, certo? Tá certo isso? Você, volta a fechar aqui, assim. Acho que deu um pouquinho menos de linha do que o que vocês fizeram para mim. É, eu acho que deu um pouquinho menos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era um pouco menos. Então, desculpa aí, vamos lá. Questão 7. Dado um conjunto contendo quatro valores, I, A, B, C, sendo que I é um valor inteiro, faça. Se igual a 1, ordene em ordem crescente A, B e C. Se for igual a 2, em ordem decrescente. Se for igual a 3, informar os três valores, de forma que o maior valor entre A, B e C fique entre os outros dois. Para qualquer outro valor de I, divida a soma de A, B e C pelo maior valor entre os mesmos. Entendeu? Diga a parte que você não entendeu. Tem que fornecer o I também. Foi mal não ter lido antes, né, o enunciado. Tá, eu vou pegar aqui mesmo. Ó, vou pôr para executar. Então, vamos dizer que o I valendo 1. Vou colocar o 5, 3, 1. Ok? 1, 3, 5. Vou mandar executar de novo. O I valendo 2. 5, 3, 1. Ah, ele já está em ordem decrescente. Putz, agora já foi. Ó, vamos fazer de novo, né? I igual a 2. Então, vou colocar 1, 3, 5. Vai estar em ordem crescente, certo? Escreve 5, 3, 1. Tá? O I valendo é, 3. 5, 3, 1. 1, 5, 3. O maior no meio dos outros dois, né? E, por último, o I valendo 10. Pode ser I valendo 10? É qualquer outro valor, né? Então, 5, 3, 1. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. 9 dividido por 5, 9 dividido por 5 vai dar 1, não chega a 2, certo? Sobrou 4, acrescenta um zero, vem o ponto, vai dar 8. 5 vezes 8, 40, que mata o valor. Fechou? E mostrou em float, tá vendo? Sendo que A, B, C e I são inteiros, entendeu? Vai dar o erro. Não, na verdade não vai dar erro. Vai dar zero. Não, vai dar um. Vai dar um. Vamos ver?
Ah, tá louco. Ninguém merece. Hoje tá. Incrível. Deu erro. Ele tá dizendo o quê? Aqui vai resultar int. E ele vai gerar. Aqui tá float. Então, vamos colocar D aqui, ó. Ele tá pedindo que coloque. Aí tem que parar. Tem que parar. Tem que colocar aqui D. É 10, eu coloquei o valor, né? 5, 3, 1. 1. Aqui, ó. Certo? Pegou só a parte inteira da divisão. Bacana? Dúvida? Muito simples esse negócio, né? Hã? Alguém tem algum questionamento, alguma observação, algum comentário? Tudo de boa. Como eu disse, acho que ficou um pouquinho menor do que alguns trabalhos que eu recebi. Tá? Um pouquinho. Ok. Vamos entender assim, né? Vocês tinham obrigação de saber? Não, não tinha obrigação de saber, certo? Esse é um processo que, vamos dizer assim, a gente vai aperfeiçoando os algoritmos. Tem vários algoritmos que vão aparecer depois para vocês que já estão prontos. Alguém já bolou um algoritmo muito bom para resolver um dado problema, mas que vocês vão ter que aprender a utilizar, como é o caso dessa questão do bubble sort, certo? É um método de ordenação de valores, ok? Então, não tem obrigação de saber, né? Mas, de qualquer forma, é o processo de desenvolvimento. Vamos dizer assim, desde as nossas primeiras aulas de programação até agora, aprenderam alguma coisa? Esse é o processo, esse é o trâmite, beleza? É assim que a gente vai desenvolvendo, né? E fazendo papel faz diferença? Faz diferença. Vai fixar melhor, vai lembrar melhor, tá fazendo. Ah, é por isso que faz isso, é por isso que faz aquilo. Aí a ficha começa a cair. Vocês não sabem o que é ficha, né? É, era dos telefones antigos lá, que usavam ficha. Não é tão antigo assim, né? Hã? Vocês lembram do cartão do telefone? É, antes do cartão tinha ficha. Ah, tá. Vamos lá. Questão 8. Então a gente já resolveu a 9, falta 8 e a 10. Fechou? Dado um par de coordenadas cartesianas x, y, determinar em que quadrante ou sobre que eixo do sistema cartesiano encontra-se essa coordenada. Use a seguinte codificação, né? Se tiver 0 e 0, está na origem. Se x é 1 e y é 1, quadrante 1. Na verdade, aqui está como exemplo, mas não é para ser esses valores. Tem que ser se x é maior que zero, y maior que zero, ele está no quadrante 1, certo? Se x for positivo e y for negativo, está no quarto quadrante, que é embaixo, né? Então, primeiro, vou fazer para vocês entenderem daí, né? Primeiro quadrante, aí vem para... Vixe, vai bugar aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Tá. E aí tem sobre o eixo. Quando x, aqui y vale zero, significa que está sobre o eixo x. E quando o x vale zero, está sobre o eixo y. Ok? Então vamos lá. Então, algum voluntário aí para argumento de entrada, argumento de saída? Isso é 8. Aí, coloquei 9. Tá. Algum voluntário? XY.
Saída? Daí aqui a gente chama assim, ó. Faz sentido? Aí aqui eu vou colocar um tipo que vocês não viram ainda, ou que não usaram ainda, né? Vou colocar o int x e y, ok? E vou colocar o tipo char. E vou dizer que local é do tipo char. O char indica assim, eu vou dizer que é o quadrante 1, 1 entre aspas. Quadrante 2, segundo quadrante. Quadrante 3, quadrante 4. Ah, antes de qualquer quadrante, está na origem, 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, né? Mas o tipo char permite colocar ainda assim, x, y, ok? Tranquilo? Poderia usar o tipo int, colocar 0, 1, 2, 3, 4 e definir quem que o 5 seria o x, o eixo x, e o 6 o eixo y, por exemplo. Certo? Tranquilo? Tá. Então, definir as variáveis. Então, scanf, %d. Tem aqui x e comercial y. Tem? Tranquilo. Aí nós vamos fazer assim, ó. Se o quê? Se o x for igual a zero, end y igual a zero, então local recebe entre aspas. Isso aí. Se não, oi? E é um lugar que está no quadrante, tá? Até pode. É que é uma outra forma de resolver a questão. Aí, a outra situação. Se x for igual a zero, end y, o quê? Não, não. E agora? Se o y for diferente de zero, o x é igual a zero, certo? Mas o y diferente de zero. Ou ele pode estar para baixo, ou ele pode estar para cima no eixo. Para caso o maior, certo? Também pode. Também dá certo. Né? Aí, se ele for diferente de zero, o local aqui recebe o quê? X é zero. Tem que ser y. Certo? Else if. Então, agora, o x diferente de zero e y igual a zero. Tá difícil, né? Local recebe x. Isso aí. Aí agora vem else if x maior que zero end y maior que zero. Local recebe 1. Aí, se não, se x for maior que zero, end y menor que zero, local
4. Isso aí. E aí eu vou ter else if x menor do que zero and y maior que zero local 2. Else local 3. E printf %c local. Entendeu? Tranquilo. O que que significa? Exclamação igual é diferente. Igual, igual é igual, né? Exclamação igual é diferente. É, não igual. É, que o exclamação indica negação. Aí, não igual é diferente. Fechou? Vamos testar? Ou vamos fazer a última? É novo, né? Então, vocês têm que ver que tem que testar as coisas, né? Não enxerga? Hã? Não entendi. O que que passou? Ah, você piscou aí, ó. Tá vendo? Deu uma cochilada aí, ó. Conversou aí. Hã? Vamos lá. Coordenadas. 0 e 0. 0 e 0. Deu 0. Tá certo? 0 e 0. Dá 0. Origem. Isso. Aí, vamos colocar lá. 1 e 1. 1 e 1 deu 1. 0, 0 deu 0. 1 e 1 deu 1. Tá tudo certo. Hã? Aí, vamos lá. E agora? Ah, 1 e 2 vai dar 1 também. Hã? 1 menos 1. 4. Ah, Se for zero, vai dar um. 0 e 1. É, é isso? E aí? Menos 1? Menos 1, menos 1. 3 e 0. X. Certo? Bacana? Entenderam o processo? Beleza? Até aqui? Então vamos para a última. Piscou, né? Não? Entenderam aí? Já fizemos a 9, vamos para a 10. Sabemos que o dia da semana, fornecido entre 1º de março de 1700 a 28 de fevereiro de 2100, pode ser determinado através do seguinte método. N é igual a 365,25 vezes GAM, mais 30,6 vezes F de M, mais D menos 621.049. ds é igual a N dividido por 7, menos 7, mais C, mais 1. Onde D é igual ao dia do mês atual, M é o mês atual, A é o ano atual. DS é o dia da semana, vai de 1 até 7. 1 é domingo, 7 é sábado. Certo?
Então, como é que resolve essa questão? Quem quer argumento de entrada nessa questão? D, M, A. Dia, mês, ano. Quem quer argumento de saída? 10. Certo? Aí, vem aqui, nós vamos ter o quê? Int D, M, A. Float ds n. Eu vou colocar o n maiúsculo, né? GAM FM. Hã? Ah, faltou o C. Tá certo, hein? Oi? Não achou GAM aí? Eu tirei da questão. Sim. Eu não posso chamar de GAM? Ó, vamos prestar atenção? Bicho, aqui é um pouquinho diferente. Ó, eu tenho que calcular esses valores, né? Então, ó, o que que tem, ó? Aqui embaixo tem o cálculo GAM, cálculo de F de M, e tem o cálculo de C. Para mim calcular o C, eu preciso ter o N, né? O N tem que calcular o GAM e o FGM. Então, o que que é a primeira coisa que eu tenho que calcular dentro desse processo todo? IFM. Então, o que que acontece? Ó, vamos ler aqui, né? Scanf, %D. Eu vou ler o D, o M e o A. Os três valores, certo? Então, o que que é o GAM? Vamos dizer assim, ó. É em função de quem o GAM? É em função do mês ou é em função do ano? Do mês. Então, eu vou fazer assim, ó. Se M for menor ou igual a 2, é isso? Eu vou dizer, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que o GAM recebe o ano menos 1, certo? Se não, o GAM recebe o ano, ok? Aí eu tenho o F de M, ele diz lá, é a mesma condição. M for menor ou igual a 2, tá vendo aqui, ó? Não é a mesma condição do GAM? Posso colocar no mesmo. Por isso que tem um chave ali, né? Então eu vou dizer que F de M recebe M menos 13. E se for no else aqui, eu vou ter aqui F de M recebe M mais 1. Ok? Bom, calculei o GAM, né? Então, se eu calculei o GAM, o que acontece aqui, ó? Eu consigo calcular o valor do N aqui, certo? Porque o valor do N é em função do quê? Então, eu vou ter lá, N recebe 365,25 vezes GAM,
certo? Mais 30,6 vezes f de m, mais d menos 62,1049, certo? Aí eu consegui calcular aqui o n, né? Fechar o parênteses. Se eu deixar desse jeito, ele vai fazer a conta certa? Tem que colocar parênteses aonde? Eu preciso garantir que ele faça isso daqui, porque aqui diz que é esse primeiro aqui. Eu tenho que garantir que ele vai multiplicar esse valor aqui por esse daqui. E aqui o resto aí já não faz diferença, porque daí já é soma e subtração. Colocamos mais um parênteses aqui. E daí ele vai fechar com o final aqui, certo? Esse fechou com esse fechou com esse primeiro fecha com o último aqui. Fechou? Beleza? Ok. Então, eu calculei até o GAM, né? Agora, para mim fazer o cálculo aqui, ele calculei o N. Para calcular o DS, eu preciso do C, né? Preciso do C. Então, o que que acontece? Em função do valor de N, ele vai fazer o quê? Então, vai fazer o quê? Eu tenho o N calculado, né? Vou fazer um if. Se N for menor que 36.523, aí C recebe 2. Else if N menor, aqui em cima era, tá, 73.048. Aqui, então C vai valer 1. Else C recebe 0. Eu. N aqui? Não. Ele tem que ser menor que esse. Se ele não entrou nesse, ele é maior que esse, mas tem que ser menor que esse. Tá. Certo? Aí eu consegui o valor de C que precisava para a conta aqui, certo? A conta do DS aqui, tá? Então, aí aqui vai dar o quê? DS recebe N dividido por 7 vezes 7 mais C mais 1. Beleza? Ele dá o resultado, dá o printf. Pois não. Tá bom? Falou? Tranquilo? Entendido? Bacana? Eu não vou pôr agora para rodar, porque provavelmente vai dar pau. Porque o dia da semana tem que ser o número inteiro, certo? Beleza? Entenderam a conta? Entenderam de onde que eu tirei o que que é G, A, M, que é F de M?
Primeira questão. Ah, não. Diga. É que aqui tá faltando. Aqui embaixo tem a Tropfwacken. É que aqui na. Tô faltando o N ali. Ele tem que ser só a parte inteira do resultado. Certo? Na próxima aula eu trago a questão certinha. Daí nós vamos usar o math ponto para poder truncar e para fazer a parte fracionária. Fechou? Oi? Fechar. Deixa eu fechar aqui e fazer chamada, moçada.